Quando nós lemos o início do livro de Ezequiel, Ezequiel 1, de 1 a 28, a ideia principal é que mesmo na disciplina, Deus não abandona o seu povo, mas sustenta o seu povo por causa da sua glória. Se a gente pudesse dividir esses primeiros versos de Ezequiel, a gente podia dizer que, em primeiro lugar, Deus sempre tem um propósito para disciplinar os seus filhos, que é o que a gente vê em Ezequiel 1 e 2. Ou seja, a disciplina de Deus de seus filhos nunca é arbitrária, mas sempre é merecida. E a disciplina de Deus sobre seus filhos é sempre um meio de graça. O segundo ponto, que eu diria que está no versículo 3, mostra que Deus sempre provê ao disciplinar os seus filhos. Aqui a gente vai ver que ele proveu para eles o seu profeta, a sua palavra e a sua mão. Em terceiro lugar, Deus está sempre presente por meio da disciplina de seus filhos, que é o que nós temos do verso 4 até o verso 28. Não é? Ou seja, o que Ezequiel vê e o que Ezequiel ouve. Por que Ezequiel teve a visão que ele teve e o que nós podemos ver? Deus é santo e julga corretamente o pecado. Deus sabe tudo e está em todo lugar. Deus é soberano e único. Em quarto lugar, Deus é glorioso e misericordioso. E a gente vê a reação de Ezequiel e a nossa enquanto ele está tendo essa visão e nós olhando para aquilo que ele viu, né, de nossa parte. Enquanto eu estava preparando esse material para falar a respeito do Evangelho em Ezequiel, eu descobri que o livro de Ezequiel não é um livro em que muitos sermões na história você vê no livro de Ezequiel. Não é? Há pregadores como Spurgeon, que quando você olha tudo o que ele pregou praticamente a Bíblia toda. Não é? Mas não é tão comum assim em alguns livros, por serem mais difíceis ou por alguma outra razão, muitas vezes é muito pouco pregado a respeito dele. Né? Então, imagine se você fosse alguém que morasse próximo a Ezequiel. Imagine se você pudesse conviver ali de perto com o que aconteceu. Apesar da falta de frequência de pregação em Ezequiel, o livro de Ezequiel ele tem muito a dizer ao público contemporâneo, a nós, sobre a glória de Deus, sobre a disciplina de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o julgamento de Deus, não é? Sobre também a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus e a restauração de Deus. E o valor da pregação por meio de Ezequiel pode ser visto até mesmo nesse primeiro capítulo, que é a abertura. Não é? Por exemplo, você já se sentiu ou já sentiu que sua capacidade de pecar é maior do que a capacidade de Deus de salvar? Você já se sentiu como se tivesse ultrapassado o limite, né, do seu pecado nas misericórdias diárias de Deus? Você já se sentiu como se tivesse feito isso agora, não é? E o seu pecado fará com que Deus finalmente diga: acabei com você, não é? Fim, não é? Terminamos aqui. Ou talvez você tenha sentido que Deus o abandonou em seu pecado e o deixou sozinho para experimentar todas as consequências da sua rebelião. Se você já teve algum ou todos esses sentimentos,
Então, o livro de Ezequiel é a palavra do Senhor que você precisa ouvir. Deus não irá tolerar o pecado em seu povo, mas também é verdade que Ele não os abandonará. Não é? O Evangelho, ele nos lembra o porquê. Deus não nos deixará porque deixou o seu Filho. Ele não nos abandonará porque Ele abandonou o seu Filho. Não é? Deus, porque abandonou a Cristo, Ele abandonou Ele exatamente para não abandonar aqueles que Ele deu ao seu Filho na eternidade. E Deus não nos condenará porque Ele condenou seu Filho. Mesmo então em meio às piores consequências devido ao nosso pecado, e às vezes nós vamos experimentar isso, Deus ainda oferece uma palavra de esperança e de restauração. A realização final pode nunca ocorrer nesta vida, mas ocorrerá. E a maneira que Deus escolheu para lembrar a seu povo nos dias de Ezequiel que Ele não os abandonaria foi dando-lhes uma visão magnífica de si mesmo. Então, quando você chega em Ezequiel 1 e 2, você vê que o livro começa com Ezequiel e outros israelitas vivendo como exilados na Babilônia. Daniel e aqueles com ele foram provavelmente deportados para a Babilônia em 605 antes de Cristo, enquanto Ezequiel foi exilado em 597 antes de Cristo. A gente não sabe a cidade exata em que Ezequiel viveu enquanto ele estava na Babilônia, mas alguns veem Tel Abib como uma possibilidade, a melhor possibilidade. E nós somos informados nos versos iniciais que Ezequiel e os outros estão no exílio há 5 anos. Eles já estão lá na Babilônia. Então, nesse dia em particular, Ezequiel está perto do rio Quebar. E ele começa informando que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, ele estava entre os exilados, perto do rio Quebar, e os céus foram abertos e ele teve visões de Deus. Você vê que ele sabia exatamente o ano, o mês e o dia. A data aparece permanentemente, não é? Parece permanentemente gravada na memória de Ezequiel. O dia exato, o mês exato, o ano exato. Então, para muitos de nós, pode ser semelhante a perguntar se a pessoa tem idade, né? Óbvio, para isso. Onde você estava quando o ônibus espacial Challenger explodiu? Ou onde você estava quando as torres gêmeas caíram em Nova York, quando os aviões bateram nas torres gêmeas? Todos nós temos datas e experiências que ficam gravadas em nossas memórias. No caso de Ezequiel, não há dúvida de por que ele se lembrou de tantos detalhes em torno da visão que ele recebeu. Não é? Deus iria se revelar de uma maneira que Ezequiel nunca mais poderia ter esquecido. Ele nunca poderia ter imaginado em seus sonhos mais loucos que Deus se revelaria a ele dessa maneira. E você? Você consegue se lembrar de um dia em que Deus falou com você quando você menos esperava? Talvez você nem estivesse falando com Ele, mas Ele chamou sua atenção. Ezequiel é um lembrete. Ezequiel é um lembrete de que Deus pode fazer coisas extraordinárias no que parecem ser dias normais e comuns. Nós não marcamos quando Deus vai fazer coisas assim. Por isso que é meio patético quando a igreja quer marcar
grandes datas, para grandes acontecimentos e avivamentos, etc. Né? O dia da primeira visão de Ezequiel teve um impacto tão grande em Ezequiel que ele nunca se esqueceu, mas pôde identificar especificamente quando ocorreu e onde ele estava quando ocorreu. Ele sabia o dia, o mês, onde ele estava. E onde ele estava é uma boa pergunta. Por que ele estava na Babilônia? O que esse homem estava fazendo tão longe de casa? Isso nos lembra que a disciplina de Deus para seus filhos nunca é arbitrária, mas sempre merecida. O povo de Deus estava na Babilônia porque Deus os estava disciplinando por seus pecados. Ninguém era inocente. E nada nessa disciplina era arbitrário. Em 2 Reis 24, a gente aprende que Deus usou Nabucodonosor para vir contra e conquistar seu povo por causa da rebelião e todo o mal que seus líderes haviam feito aos seus olhos. 2 Reis 24, verso 9. Ou seja, Deus é santo. Ele reina para a sua glória e nosso bem. Tudo que ele faz é para a sua glória e o bem daqueles que ele deu ao seu filho. Todos os nossos pecados são uma rejeição do seu reinado e uma afirmação maluca do nosso próprio reinado, como se nós realmente tivéssemos um reino, não é? Então, a duração do exílio seria de 70 anos. É bastante tempo, não é? Então, muitos dos exilados, ou a maioria, morreria na Babilônia. E outros nasceriam lá na Babilônia. Agora, imagine um pai, não é? Um pai explicando ao filho por que ele nasceu na Babilônia em vez de nascer em Judá, em vez de nascer em Jerusalém. Então, lembre-se sempre, pode ser meu pecado, mas são sempre nossas consequências. O meu pecado não traz consequências só para mim. Aquele filho nascido na Babilônia era a consequência do pecado de seus pais, né, daqueles que estavam antes deles. Nunca pense que as consequências do teu pecado não vão cair sobre outras pessoas. Isso deve fazer a gente temer, além, é óbvio, do fato mais importante, que o pecado é contra Deus e difama a sua glória. Mas as consequências não ficam só. O pecado realmente é meu, mas as consequências se espalham. Nós podemos lembrar do pecado de Davi, toda a sua família e o reino. E o pecado, ele sempre tem um custo. Então, para o exílio do povo de Deus, seria um alto preço a ser pago, não é? Como consequência disso. Então, se você quiser saber como os israelitas se sentiram durante o exílio, os 70 anos, então tudo que você precisa fazer é ler, por exemplo, o Salmo 137. Nesse salmo, a gente aprende que o povo de Deus chorou quando se lembrou de Sião e pendurou, não é, os seus instrumentos musicais nas árvores, porque não conseguiam sentir vontade de cantar mais. Eles foram separados do templo e do seu sistema de sacrifícios, mas o mais importante, eles foram cortados da presença de Deus. Pelo menos é o que eles pensavam. Se Deus estava no templo e o templo estava em Jerusalém, então como eles poderiam se encontrar com ele? Para Israel foi um período de profundo luto, e resta ver se o luto deles foi por motivos adequados ou motivos impróprios. Agora, e nós? Quando Deus nos disciplina, nós lamentamos porque fomos apanhados
e porque temos consequências ou porque nós entristecemos Deus. Toda a disciplina de Deus é graça em nossas vidas. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. A disciplina de Deus para seus filhos, ela é sempre um meio de graça. Então, surpreendentemente, Deus não abandona os filhos que Ele disciplina, mas, em vez disso, os sustenta e santifica por meio disso, ou seja, por meio da disciplina. Jeremias 24 é um registro do propósito de Deus para o exílio na Babilônia, para isso que nós estamos olhando, não é? Nos dias de Ezequiel. Então, ouça o que ele diz sobre aqueles que foram enviados para a terra dos caldeus. É dito: vou manter meus olhos neles para o seu bem, e os retornarei a esta terra. Vou edificá-los e não destruí-los. Vou plantá-los e não arrancá-los. Dar-lhes um coração para me conhecerem, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque eles voltarão para mim de todo o coração. Maravilhoso, não é? Versos 6 e 7. Então, você viu isso? O objetivo na disciplina deles e nosso, é o coração do seu povo. Ele lhes dará um coração que é totalmente dele e que conhece que ele é o Senhor, sabe que ele é o Senhor. Então, o fato de Israel saber que Deus é Yahweh, é Yahvé, é enfatizado mais de 60 vezes no livro de Ezequiel. Isso ocorrerá por meio da disciplina e não apesar da disciplina. Deus disciplina porque nos ama e deseja produzir justiça em nós e por meio de nós, como a gente pode ver em Hebreus 12, 3 a 11. A disciplina de Deus é sempre na medida certa e tem como objetivo nosso arrependimento e não apenas nosso remorso. Se fôssemos honestos, disciplina curta e arrependimento mínimo seriam frequentemente nossa preferência. O nosso foco na disciplina costuma ser a restauração em vez de ser do remover o que nos levou à disciplina. Muitas das vezes nós pensamos conosco mesmo, com que rapidez eu posso sair dessa situação, em vez de pensarmos com que rapidez posso lidar com o que me trouxe a essa situação ou a este lugar. Então, como vai ser revelado por meio do livro de Ezequiel, a esperança de restauração de Israel não seria por causa de qualquer mérito próprio, mas tão somente por causa da misericórdia de Deus. Todo Israel e o resto de nós, eu e você, nós merecíamos o julgamento de Deus, o juízo de Deus, e não a disciplina. Então Deus sempre provê ao disciplinar aos seus filhos. É o que é introduzido no versículo 3 de Ezequiel. Ele, por exemplo, proveu para eles um profeta. Nós não temos muitos detalhes sobre aquele que Deus escolheria para ser seu porta-voz, mas sabemos alguns fatos. Ezequiel era um sacerdote. Então, alguns acreditam que ele provavelmente tinha 30 anos. E nós também sabemos que Ezequiel não foi em busca de Deus. Ele não buscou Deus, Deus veio a ele. Deus tomou a iniciativa. É Deus que vem a nós. Como Romanos diz, não há quem busque a Deus. Deus nos buscou. Ele é que vem até nós. Ezequiel não abriu os céus e foi em busca de Deus. Como Moisés e a sarça ardente,
como Isaías no templo, como Paulo na estrada de Damasco. O mesmo aconteceu com Ezequiel. Nenhum desses homens estava procurando Deus, como Abraão e Ur, não é? Nenhum desses homens estava procurando Deus ou tentando iniciar contato com Ele. Esse Deus toma a iniciativa. Ele vem até nós, não é? Então, a mesma iniciativa, você vê todas essas iniciativas, elas apontam para a grande iniciativa, não é? Você vê na encarnação de Cristo. É Deus vindo, não é? Deus busca suas ovelhas perdidas. O pastor veio buscar todas as ovelhas que o Pai deu a ele na eternidade. Então, embora Ezequiel fosse um sacerdote, Deus tinha uma nova ocupação para ele, profeta. Muito provavelmente, Ezequiel estava ansioso para servir no templo. Quem sabe voltar a Jerusalém. Ele era um sacerdote, e ter um ministério longo e frutífero como sacerdote. Deus, entretanto, tinha planos diferentes para Ezequiel. Sem templo, nenhum serviço sacerdotal. Deus queria que Ezequiel servisse como seu porta-voz para os exilados. E como Deus quer nos usar. E nós? Nossas vidas estão abertas ao seu chamado? Ou nós achamos que, por exemplo, Ezequiel queria exercer sua função de sacerdote, voltar ao templo? Nós sempre temos essa ideia de que nós decidimos a melhor maneira e o que e como queremos servir a Deus. Somos nós que dizemos o que quiseres, Senhor, e se não formos, nossa falta de confiança e obediência será o nosso próprio a nossa própria tristeza, não é? Nós não podemos servir e glorificar a Deus da maneira que nós mesmo escolhemos. O profeta Ezequiel na Babilônia, ele tem então uma visão de Deus que o sacerdote Ezequiel pode nunca ter visto em Jerusalém, não é? E então nós temos a palavra de Deus. Deus não tinha apenas algo para mostrar a Ezequiel, mas tinha algo a dizer. E a palavra do Senhor veio a Ezequiel. Na verdade, a palavra do Senhor vinha muito a Ezequiel, de tal maneira que a frase é registrada mais de 49 vezes no livro de Ezequiel. Nessa visão inicial, Ezequiel ouve a voz do Senhor 2 vezes, no versículo 25 e 28. E o objetivo não era simplesmente deslumbrar Ezequiel, mas apontar para uma mensagem, não é? Deus quer sempre nos revelar a Ele mesmo, e muitas das vezes as pessoas querem experiências deslumbrantes. Deus está se movendo, está se permitindo ser visto, está aparecendo até mesmo no que as pessoas pensavam ser um lugar esquecido por Deus. Elas achavam que estavam lá, esquecidas, e Ezequiel também no meio delas. Então, que mensagem duradoura de esperança, não é? Quão importante é para nós lembrarmos que Deus nunca está confinado, Deus nunca está limitado, Deus nunca está distraído, Deus nunca está desinteressado em seu povo. Ezequiel nunca deixaria de ter a mensagem de Deus para o povo de Deus. Yahvé sabia, o Senhor, exatamente o que seu povo precisava ouvir. Então, quando Ezequiel recebeu a visão, a mão do Senhor estava sobre o seu profeta. Este não é um sinal de a mão do Senhor estar sobre ele, não é um sinal de opressão, mas de capacitação. No restante de todo o livro, Ezequiel ele vai se referir à mão do Senhor pelo menos 4 a 5 vezes mais. Na verdade, seu nome é um testemunho desse pensamento de capacitação,
porque Ezequiel significa Deus fortalece. Então Ezequiel teria as palavras de Deus e o poder de Deus, a força de Deus. Ou seja, todos os recursos de que Ezequiel precisava para o seu novo ministério, Deus providenciou. Deus está sempre presente por meio da disciplina de seus filhos. Você vê, essa é uma grande disciplina do povo no exílio, mas Deus está totalmente envolvido ali. Presente ali, interessado ali, com propósito misericordioso ali. Então depois disso, você tem do verso 4 ao verso 28, que é o que Ezequiel vê e ouve naquele dia, que ele ficou tão marcado que ele podia dizer o dia, o mês, o ano, onde ele estava, né? Então o que Ezequiel vê e o que Ezequiel ouve. Embora não pareça que Deus falou a seu povo durante os primeiros 5 anos de exílio, porque já estava lá há 5 anos, seu silêncio não significava ausência. A visão dada para Ezequiel irá confirmar não apenas que Deus não está limitado ao templo em Jerusalém, como eles pensavam, não é? Mas também que ele de fato estará com o seu povo no exílio. O exílio era disciplina e Deus estava com o seu povo no exílio. Então, o que exatamente Ezequiel vê e ouve? Ele vê uma imagem impressionante de uma espécie de carruagem aérea gigante e ígnea de Deus, dirigida pelo próprio Rei dos Reis, que pousou ali mesmo na obscura cidade de Tel Abib, não é? Agora, por que Ezequiel tem essa visão? Ezequiel recebe a visão para que o povo de Deus saiba que ele é Yahvé, que ele é o grande eu sou, não é? Que ele é a razão de todas as coisas. E alguém poderia pensar que eles já sabiam disso. E eles aparentemente sabiam, mas se sabiam, não agiram durante muito tempo como se soubessem. E esse é um problema, não é? Mesmo, talvez um grande problema para nós, porque a gente pode dizer, como o povo de Israel, que a gente sabe que Deus é o grande eu sou, que tudo foi feito por Ele, para a glória dEle, mas eles não agiram de acordo com essa verdade. Então em Ezequiel, cada byte do julgamento e cada raio de esperança tem o propósito de reintroduzir Deus como Ele é ao seu povo. Ver Deus claramente nos permite ver tudo mais corretamente, incluindo a nós mesmos. Nós não vemos muito claramente o nosso mundo, nossos corações, nossa alma, e pegamos até definições do mundo para tentar entender, não é? Porque nós não temos visto Deus como Ele é. E ao não vermos Ele como Ele é, não vemos mais nada como é realmente. Então o objetivo de Deus não é restringir a submissão do homem pela força, mas arrebatar nossas afeições com demonstrações irresistíveis do tesouro da sua glória, não é? Então, quando Deus é o nosso tesouro, a submissão é o nosso prazer e não restrição, não é? E a obediência motivada pelo prazer é muito melhor do que qualquer obediência motivada apenas pelo dever. Na verdade, a obediência motivada pelo prazer é a única verdadeira obediência. Agora, olhando para isso, pense em nós. Nossa visão de Deus é igual, não é, ao que Deus realmente é? As pessoas em nossos cultos, a nossa visão de Deus
agora é igual à visão que Ezequiel teve da grandeza de Deus ali e que ele tinha que transmitir ao povo da sua glória. As pessoas em nossos cultos de adoração podem ver Deus corretamente em sua palavra. Nos cultos do nosso dia, Deus tem sido visto grande, soberano, o centro de tudo, a razão de tudo. Os nossos púlpitos estão declarando a grandeza de Deus, ou é sobre o homem? Humanismo secular, psicologia secular, etc. Spurgeon não pensa assim. Ele afirma: o Deus que a maioria de nós adora é muito pequeno. O Deus da maioria dos cristãos parece anêmico, fraco e limitado. Você vê isso nos dias de Spurgeon, no século XIX. Não é? Ele não tem, Spurgeon diz, capacidade de fazer diferença, de mudar as coisas. O Deus que a maioria de nós servimos se parece mais com o piscar de uma vela do que com o sol do meio-dia. Então, em Ezequiel, Yahvé se dará a conhecer para que Israel e as nações saibam exatamente quem ele é. Então, o que podemos ver? Primeiro, pela visão de Ezequiel, nós podemos ver que Deus é santo e julga corretamente o pecado. Deus não vai ignorar o pecado para sempre. Ele fará com que todo pecado seja punido um dia. E aqueles que não fogem para Cristo serão forçados a suportar o castigo por todos os seus pecados. Pensamentos, palavras, aquilo que fizeram e aquilo que deviam fazer e não fizeram. Então, nesta visão de Ezequiel, nós podemos ver sua santidade na grande nuvem. Ezequiel vê um redemoinho vindo do norte, uma grande nuvem com fogo, relâmpagos, saindo para todos os lados e uma luz brilhante ao redor, com base em sua direção de origem. E Ezequiel sabe que não se trata de uma nuvem de resgate, não é? Mas de acerto de contas. O problema geralmente vem do norte, como evidenciado por Gog em um futuro distante, não é? Como está no capítulo 38, 15. Em Ezequiel 1, entretanto, Gog não é aquele que se aproxima que Israel precisa temer. Deus é que se aproxima e que deve ser temido. Ele não virá para lidar principalmente com os caldeus, mas com o seu próprio povo. Deus está ali não para lidar com o mundo, com o povo da Babilônia. Ele está ali para lidar com o seu povo. Então, haverá o dia de Deus lidar com o mundo, mas Deus lida com o seu povo. Não é? Então, a santidade de Deus também é vista no fogo, na visão. A nuvem que Ezequiel que é mostrada, ela tem fogo, não é? Raios saindo por todos os lados, e no centro do fogo há um brilho. Ele diz como âmbar. O profeta descreve depois aquele que está sentado no trono bem acima, tendo da cintura para cima o que parecia ser fogo envolvendo tudo ao redor, e para baixo também. Uma luz brilhante rodeava tudo, e as escrituras repetidamente descrevem Deus como um fogo consumidor. Êxodo 19, Hebreus 12, Apocalipse 1, o que nunca é considerado uma boa notícia para os pecadores, quando Deus é anunciado como um fogo consumidor. Paulo, ele informa aos Tessalonicenses que Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos em chamas de fogo, 2 Tessalonicenses 1, 7, 9. A santidade de Deus é vista pela presença das 4 criaturas vivas também, as 4 criaturas viventes. Ezequiel diz que a forma
das criaturas viventes era como a aparência de brasas de fogo e tochas. E o fogo estava se movendo para frente e para trás entre as criaturas vivas, e estava brilhante, claro, e com relâmpagos saindo dali. Então as criaturas disparavam para frente e para trás como relâmpagos. As criaturas viventes são querubins. E todas as vezes que são mencionados nas Escrituras, são guardiães da santidade de Deus. Por exemplo, Gênesis 3:24, Êxodo 25, 18 a 20, 26:1, 36:8, Apocalipse 4, 6 e 8. E estavam sobre a arca da aliança. Não é? Então, desde o início da visão de Ezequiel, Ezequiel vê a santidade de Deus, o que será uma grande ênfase em todo o livro de Ezequiel. Em segundo lugar, pela visão de Ezequiel, nós somos informados de que Deus sabe tudo e está em toda parte. As rodas, né, e a roda dentro das rodas demonstra a capacidade de Deus de ir a qualquer lugar. Na verdade, a sua onipresença. Ele pode até fazer isso sem girar ou mover, como ele está descrevendo. Ou seja, Deus não precisa fazer nada para estar em todos os lugares e saber todas as coisas. Essa visão está mostrando Deus está invadindo, entre aspas, a Babilônia e o reino do seu Deus, Marduk, não é? Que era atribuído algumas dessas coisas ao seu Deus pelos babilônios. Então, Yahvé não precisa da permissão de ninguém para fazer isso, especialmente da aprovação de um Deus feito pelo homem. Deus não precisa da aprovação minha, nem sua, nem de ninguém para fazer qualquer coisa que Ele queira, não é? E é pura arrogância quando você vê até cristãos falando: olha, Deus não pode, se Deus for justo, como se o homem pudesse realmente julgar. O homem, uma criatura totalmente injusta, merecedora da ira infinita de Deus, poder julgar Deus e determinar o que é justo ou não. Então Deus, Ezequiel viu, e o povo de Judá viu, ele não se limita ao templo. Deus não pode estar, Deus pode estar em qualquer lugar, agindo e usando qualquer um e todas as coisas que Ele criou da maneira que Ele quiser. Mas Deus, apesar de estar em todos os lugares, Ele especialmente está onde o seu povo estiver. Então Ele estava de uma maneira especial ali na Babilônia, junto com o seu povo. E as bordas cheias de olhos mostram que Ele vê e tudo sabe, a sua onisciência, não é? E o povo de Deus pode não estar em Judá, mas Ele ainda pode vê-los com a mesma clareza, não é? E eles precisam saber disso. Em terceiro lugar, a partir da visão de Ezequiel, a gente vê que Deus é soberano e único. Na verdade, Deus está revelando que Ele é o Eu Sou, que Ele é Yahvé. Não é? Nós, como dissemos, Israel, a princípio, Judá, no caso aqui, sabia disso, mas se sabia, nos últimos anos, décadas, eles não agiram como se soubessem. Então, acima do da grande labareda, né? Do grande incêndio, havia uma expansão, e acima da expansão havia a forma de um trono, e havia uma forma com a aparência de um humano no trono lá em cima. Deus não reina sobre um pequeno território no Oriente Médio. Ele é o Criador, sustentador do universo. E nessa visão, a distinção absoluta entre Yahvé e toda a criação é claramente reconhecida, né? A transcendência de Deus. Ele está acima, além de
todo o universo criado. O cosmo, a definição é tudo menos Deus. Não é? Ele está sozinho. Não é? Só ele é Deus. Todo o resto é o que ele criou. Então, Yahvé está sentado sozinho em seu trono, separado de todas as criaturas inferiores. Não é? De todas as criaturas. Deus está sozinho acima da plataforma e afastado de todas as criaturas e deslumbrante em seu esplendor. Não há nenhum outro além dele mesmo. Em quarto lugar, pela visão de Ezequiel, a gente vê que Deus é glorioso e misericordioso. Como Ezequiel não tem vocabulário para descrever tudo o que é mostrado, Ezequiel usa o tempo todo termos como semelhante, a aparência de e o que parece ser. Ou seja, o que ele está vendo não tem nada no nosso mundo que possa ser realmente igual àquilo. Então ele diz, parecia ser isso, era mais ou menos como isso, tinha aparência. Ele diz, essa foi a aparência da forma da glória do Senhor. Em outro vídeo, já que a gente vai olhar várias vezes para Ezequiel, né, esse é o objetivo, nós vamos falar mais a respeito dessa visão. Então, ao contrário dos deuses das nações representados em selos e esculturas antigas, a glória de Yahvé desafia a descrição humana. Você vê, não é algo humano feito, é algo que não há nada que possa no mundo ou na criação expressar de tal maneira que ele é obrigado a usar, parecia ser, tinha uma semelhança, porque na verdade no mundo não tem nada que possa descrever, não é? Ele não pode descrever verbalmente ou visualmente o que está diante dele. Então, ao contrário dos deuses das nações representados assim, esse Deus que criou todas as coisas não tem nada no mundo que possa realmente dizer exatamente o que ele é. Deus é realmente glorioso, mas também, como vimos, é misericordioso. E tudo isso está acontecendo porque Deus usa da sua misericórdia e nós, muitas das vezes, como Israel, presumimos isso. E ao presumir, começamos a achar que, de alguma maneira, nós merecemos misericórdia, o que é uma contradição, já que você só pode merecer justiça, não misericórdia. Então, os israelitas, eles não agiram conforme um Deus glorioso, nem nós. Não é? Eles não tinham nenhum direito à misericórdia, nem nós. Mas, no verso final da visão, Ezequiel descreve a luz brilhante que está ao redor daquele que está no trono, como a de um arco-íris, em uma nuvem, em um dia chuvoso. Muitos anos depois, séculos depois, João teve uma visão semelhante de alguém sentado em um trono com a aparência de um arco-íris ao redor, como está em Apocalipse 4, verso 3. E quando nós pensamos nos dias de Noé, o arco-íris foi criado para nos lembrar não apenas que Deus não mais cobriria a terra com água, mas que mesmo na ira, Deus é misericordioso. Não é? Então, apesar de todas as nuvens de julgamento, toda a visão estava falando de julgamento, de juízo, não é? Mas no meio de toda aquela visão que falava de juízo, não é? E de um fogo consumidor, no meio da nuvem do julgamento que se aproximava, os raios do arco-íris permitiam raios de esperança. Não é? E então, o componente menos surpreendente de toda a visão é a reação de Ezequiel. Ezequiel diz que quando eu vi, eu caí de rosto no chão. Então, sem dúvida, Isaías, Pedro, Tiago, João e Paulo tiveram reações semelhantes
quando foram autorizados a ver apenas um vislumbre da glória de Deus. A questão, isso não é surpreendente então, né? Ele cair assim, você vai ver que esse é o padrão. A questão não é porque tantos na Bíblia caíram com a face no chão na presença de Deus. A questão é por que parece haver tão pouco disso hoje? Tão pouco temor, tão pouca visão da grandiosidade de Deus, da sua glória, de tal maneira que a gente achou mesmo mais interessante substituir a verdade desse Deus pelo humanismo secular, por exemplo, que é o que está na maioria dos púlpitos. Talvez as pessoas hoje em dia não estejam vendo a glória de Deus nos sermões que ouvem ou nos cultos que participam, porque eles são sobre o homem e não sobre Deus. Então, de todos os sentimentos que Ezequiel teve nesse primeiro capítulo, está claro que um deles não é a mentalidade de, entre aspas, Jesus é meu amigo. Nós devemos observar de Ezequiel e absorver de Ezequiel o novo conhecimento que ele recebeu de Deus. Não o fez sentir-se mais casual em relação a Deus, não é? Mas com a proximidade afetada, não é? Ele ficou maravilhado com a visão de Deus. Essa felicidade casual que muitas vezes consideramos como o ápice da intimidade espiritual com Deus nunca é retratada na Bíblia, nunca, não está em lugar nenhum, não é? Cada visão de Deus na Bíblia é incrível e inspira reverência e santo temor. Certa vez Davi disse, falou a Deus: portanto, eu olho para ti no santuário para ver a tua força e a tua glória, no Salmo 63, verso 2. Então, a visão de Deus, de Davi, até mesmo o sustentaria no deserto, não é? Hoje, as pessoas dizem ter uma visão de Deus, mas não sustenta a alma delas em nada, não produz nada, não é? De tal maneira que os recursos da maioria das pessoas que se dizem filhos de Deus nos nossos dias cristãos é o mesmo recurso que um mundano tem: humanismo secular, para tentar cuidar da sua alma, da sua vida, não é? Tentando encontrar identidade, autoestima nas mesmas coisas que o mundo. O que nós podemos pedir é que o nosso povo também tenha essa visão da grandiosidade de Deus, que é o que nós precisamos. O que nós podemos extrair desse texto inicialmente, antes que a gente vá para outros vídeos, né, a respeito do Evangelho, né, ali nas páginas de Ezequiel. Eu tenho algumas sugestões. Primeiro, se estamos com medo de que Deus nos abandone em nosso pecado, Ezequiel 1 deveria fornecer uma medida de esperança, não é? Era aquilo que o povo temia em sua terrível consequência do pecado deles. Mas a gente vê como Deus agiu, não é, diferente aqui. Em segundo lugar, se nós estamos no meio da disciplina de Deus, se regozije, porque Deus vai usar a disciplina para nos libertar de nosso egoísmo e nos conformar ainda mais à imagem de Cristo. Em terceiro lugar, por meio de Ezequiel, Deus ele falará claramente aos exilados, mas por meio de Cristo, Deus falou perfeitamente a nós. Em quarto lugar, talvez nunca a gente veja a carruagem de fogo de Deus vagando pela paisagem, não é? Como Ezequiel. Era uma visão era um vislumbre da glória de Deus. Nós nunca veremos, talvez, o que Ezequiel viu, mas em Cristo nós vimos a perfeita glória de Deus.
O Verbo virou gente e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. João diz em João 1,14. Em quinto lugar, não devemos apenas ver sua glória, mas devemos refletir sua glória. Como Paulo diz em 2 Coríntios 3, de 7 a 18. E aqui nós podemos fazer duas perguntas importantes. Que impressão de Deus alguém teria? Que impressão de Deus alguém teria ao observar a maneira como nós vivemos nossa fé cristã? Eles teriam a impressão de que Deus é grande. Yahvé, o Eu Sou, o soberano, a fonte e a razão de todas as coisas. Essa impressão que as pessoas teriam ao ver nossa vida de fé cristã seria parecida com a visão de Ezequiel. Em sexto lugar, como Israel também estamos no exílio. É o que 1 Pedro 2,1 diz e Hebreus 13,14. Mas não estamos sem um lar, não é? Ou sem esperança. Em sétimo lugar, há muito a agradecer, a sermos gratos em Ezequiel 1. Podemos agradecer a Deus por Ele ainda ser o mesmo. Não é? O mesmo Deus que Ezequiel viu em sua visão é o Deus que nós servimos, que nos ama. Podemos agradecer a Deus porque, apesar da rebelião da humanidade e da fraqueza do seu povo, Deus preservou e sempre preservará seu povo e seu evangelho. Não é? Podemos agradecer a Deus porque a pior forma de disciplina para seu povo não foi a Caldeia, não foi a Babilônia. A pior forma de disciplina foi no Calvário. E a pior disciplina Ele tomou sobre si mesmo, não é? E não colocou sobre nós. Então há muitas coisas para nós olharmos em Ezequiel que nos faz ver o Evangelho. E se Deus quiser, nós queremos olhar algumas vezes para Ezequiel para vermos a glória do Evangelho ou a glória de Deus na face de Cristo. Amém, querido? Amém.